Está começando o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que interessam ao setor pecuário. O Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha pelo site ou pelo YouTube, pode mandar as suas perguntas, pode tirar suas dúvidas, fique à vontade para participar. O nosso chat já está aberto. Nesta terça-feira, 18 de março, vamos falar do mercado do boi e analisar o que anda acontecendo com a arroba e também falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado de bezerros. No quadro Pecuária Leiteira, Letícia Guimarães traz mais informações sobre o desempenho do setor na primeira quinzena de março. E temos ainda uma análise de desempenho das exportações de carne bovina agora em março e também no primeiro bimestre do ano. É o Demanda em Foco. E a gente já começa o programa de hoje com o mercado do dia. Portanto, roda a vinheta. E para falar do que anda acontecendo nesse mercado do boi gordo, meu convidado hoje é o Ronald Macuco, engenheiro agrônomo, consultor de mercado lá da Pátria Agronegócios. O Ronald já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente agora, em especial no Pecuária e Mercado, nosso novo programa aqui na grade de programação do Notícias Agrícolas. Ô Ronald, para a gente começar a conversa, queria que você analisasse rapidamente para a gente o que você está vendo aí no mercado do boi gordo nesse momento, e depois a gente vai falar um pouquinho da bezerrada também, e principalmente desse mercado que parece que deu uma aquecida, Ronald. Conta mais para a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos assistem. E nesse bate-papo aqui, o direcional que eu quero levar vocês a entender e ver nesse momento é as oportunidades que o mercado está nos dando em plena safra, tá, Alexandre? Eu acho que é esse o direcional. Não sei qual vai ser o título após vocês subir esse vídeo aqui, mas o bezerro de R$ 3.000 será uma realidade, tá, Alexandre? Dentro do ano de 2025 e por vários fatores. E a gente percebe isso já em alguns leilões. Bezerro com dificuldade para ter correções, como o boi teve. Bezerro tem leves reduções de preço de 4 a 3% em alguns leilões. Quando você olha o boi caiu 11% nesse atual cenário de novembro até agora, mês de março. E hoje a gente encontra-se numa janela interessante para ainda fazer sua aquisição de bezerro. Lembrando que essa aquisição, comparado com março de 2024, Alexander, nós estamos falando que um bezerro no março de 2025, comparado com 24, é 900 a 800 reais a mais. Então o bezerro já subiu, mas ainda tem espaço para subir no ano de 2025. E o bezerro de R$ 3.000 está batendo na porta logo logo de muitos pecuaristas da cria que vai fazer as suas vendas dentro do mês de maio, dentro do mês de abril, dentro do mês de junho e julho do ano 24, do Ô, ano ô, 25. ô Ronald, como é que estão os preços do bezerro nesse momento, só para a gente ter uma ideia do que precisa avançar até chegar nesses R$ 3.000 que você está falando? Se eu pego uma média hoje, olhando o próprio indicador CPEA, que você tem aí acesso, pecuarista, é só você dar um Google aí, CPEA Mato Grosso do Sul, é a referência onde se levanta esse preço do bezerro, é um bezerro próximo a R$ 2.700, um bezerro de R$ 2.650, um bezerro de 210 quilos, tá bom, Alexandre? Então, sim, hoje essa é a realidade. Quando eu trago o bezerro para o interior do Brasil, aí eu levo para o Goiás, por exemplo, é um bezerro de R$ 12,50, R$ 12,30. Minerais, R$ 12,80. Ronald, você está falando de Minas onde? Estamos falando de Minas, região do Triângulo Mineiro. Quando você olha Minas, norte de Minas, o preço é um pouco mais defasado. É um 11,80, 11,50. Quando você olha para um Tocantins, é bezerro próximo a R$ 12, 11,80. Quando você olha para o Parazão, é um bezerro na casa dos R$ 11, 11, 10,70. Há uma lacuna desse bezerro. Onde tem o bezerro mais caro do Brasil hoje, Alexandre? Dois estados, Paraná e Mato Grosso.
Olha para você ver, Mato Grosso hoje tem bezerro muito parecido ou até melhor do que São Paulo. Bezerro em alguns leilões do Mato Grosso, acima de 12,80, R$ 13 na batida do martelo, tá bom, Alexandre? Então, sim, o mercado está um pouco mais pressionado no Parazão, na Rondônia, no Tocantins e no Maranhão? Sim. Por quê? Logística também afeta nesse momento, mas após o boi ter recuperações na bolsa nos últimos 10, 15 dias, a gente vê o mercado de reposição muito mais aquecido do que o mercado de animais pronto, tá bom, Alexandre? Muito bem. Ronald, então vamos traduzir tudo isso que você já trouxe para a gente da seguinte forma. Bezerro está começando um processo de alta, mas por enquanto é uma alta que ainda, quando a gente faz aí uma comparação com o boi gordo, que ainda compensa a troca. É esse o alerta que você está fazendo, Ronald? Compensa a troca e eu estou com. Eu fiz um gráfico, só que a gente não vai conseguir apresentar aqui para os amigos. Depois eu vou deixar lá nas minhas redes sociais, vou estar lá no Instagram, lá, marcar você também, Alexandre. Quem quiser ver esse gráfico, que é um gráfico de quanto está o ágio da arroba do bezerro sobre a arroba do boi. Então a gente pega o bezerro, que é um bezerro aí de 210 quilos, a gente divide ele por 30, chega num bezerro de 7 arrobas. Quanto tá a arroba do bezerro hoje, olhando para o indicador CPEA? A gente está falando de uma arroba do bezerro a 378 reais, mais ou menos. Essa é a arroba do bezerro hoje no indicador CPEA Mato Grosso do Sul, que é um bezerro de 2.650. Tá, se eu pego essa arroba e jogo ela comparado com a arroba do boi São Paulo hoje 311, média do negócio em São Paulo, a gente tá falando que o ágio nesse atual momento é 17%, tá, Alexandre? Uhum. Então, isso é bom ou ruim? Eu vou trazer números, então, para tomada de decisão de quem está nos ouvindo. Eu preciso tomar decisões. Quando você olha para o histórico, em 2010 a gente chegou no pico do ágio do bezerro em torno de 28% a 30%. Em 2016, ciclo pecuário também, a gente falava de 31 a 32. Em 2021 para 22, esse bezerro chegou a estar próximo de 40% de ágio. Nesse atual momento, o ágio da arroba do bezerro está apenas 17%. Ele não é nem próximo da média ainda, que a média está próximo de 19%. Nós estamos abaixo da média histórica para a tomada de decisão. Então, nos próximos meses, a gente acredita que a valorização do bezerro ela vai ser maior até pelo abate de fêmea que ocorreu. Então, você que vai para a reposição, que está nos ouvindo, vai ter uma dificuldade maior de comprar bezerro com a relação de troca como esteve nos últimos meses, dando essas oportunidades para você. Daí, quem está nos ouvindo, Ronald, principalmente o pecuarista que precisa fazer essa reposição, deve pensar assim: ah, mas Ronald, e a arroba que não melhora, e a arroba que a gente está vendo aí patinando nos últimos dias. O que esperar dos preços da arroba do boi gordo? A gente pode ver alguma Alexander? correção, Ronald? Alexander? Oi, Ronald, está me ouvindo? Câmbio, Ronald? câmbio. Parece que a gente está com um Eu fiquei probleminha. sem retorno. Parece que a gente está com um probleminha na conexão com o Ronald. Ronald, está me ouvindo? A ação que você estava fazendo, meu Ah, amigo. muito bem. Eu disse o seguinte: o pecuarista que está nos ouvindo agora deve estar pensando, mas Ronald, a arroba do boi gordo está empacada, não avança nem cai, enfim. O que eu posso esperar aí dessa arroba, enfim? Será que eu vou ter uma oportunidade melhor de valorização da arroba daqui para frente? E nesse caso de valorização da arroba, a minha conta com o bezerro não poderia ficar melhor? Exatamente, Alexandre. Se eu olho nesse atual momento, pensando em tomada de decisão, acredito em valorização da arroba, porém, o bezerro, na minha visão, vai subir muito mais, tá bom, Alexandre? Porque a alta que ocorreu no ano passado, ela foi uma alta de demanda. E aí aconteceu um fato recente, eu fiz até um vídeo ontem e vou pontuar novamente aqui, Alexandre. A recente decisão da China em cancelar contratos nos Estados Unidos, ela impacta positivo a carne brasileira para exportação. Lembrando que o ano de 2024 a gente exportou do nosso volume produzido em torno de 33, 34%. Acreditamos que a produção de carne no ano 25 ela vai ser menor do que foi o ano 24 no Brasil. E isso por si só a gente exportaria menos.
Mas por que exportaremos menos se a nossa arroba hoje é uma da arroba em volume mais barata do mundo? A gente tem uma arroba de US$ 54, US$ 53. Alexandre, a diferença entre nossa tonelada exportada para a China e a tonelada americana exportada para os Estados Unidos, ela chega a quase US$ 4.500 de diferença. A arroba americana é uma arroba carne comercial, commodity, US$ 104, US$ 106. Nossa arroba é 53, US$ 54. Então, isso por si só, Alexandre, acredito que já mostra que a demanda no Brasil ela deve continuar firme para exportação. O próximo passo, na minha visão, é qualquer novas habilitações para outros países. Se fala muito do Japão. O Japão hoje é o terceiro maior exportador de carne, importador de carne no mundo. Fica atrás da China, atrás dos Estados Unidos e o Japão é o segundo. Então a gente pode ter um mercado ainda mais aquecido para exportação. Nós, e eu pontuei isso muito claramente, boi em São Paulo, que o maio mostrava boi de 291, 293, 295, não justifica, Alexandro, eu acelerar o meu processo de engorda na fazenda, porque a conta hoje ela é muito ajustada. Hoje uma média de uma arroba produzida no estado de Minas Gerais, ela está rodando próximo a R$ 300, R$ 305 de arroba produzida. Porque o milho subiu. Era o milho lá no ano passado, o milho de 58, R$ 60 em Minas. Hoje é um milho de 85, R$ 80 para quem vem fazendo média. Então, Alexandre, o custo da arroba produzida nesse atual momento dificulta estimular terminar esse animal acelerando ele num coxo ou numa tipe. Por isso que o boi volta a subir desde o fundo do poço dos contratos na bolsa. Boi já subiu em média aí 20 a R$ 23. Era um boi de 295, hoje é um boi de 315 para o maio, tá bom, Alexandre? Vou pedir inclusive para o nosso editor, o Pedro, colocar no ar aqui a B3, só para a gente acompanhar com um delayzinho aí de 15 minutos, como é que estão as negociações por lá nesse momento. Tá na tela então, mais um dia de alta lá na B3 hoje, março 315,25, abril 316,60, o maio 315, como você disse aí, 315,05 e o junho 315,75, todos eles aí com altas de meio até quase 1% aí no caso do abril, 0,88%. Ou seja, o próprio mercado futuro já está vendo uma valorização aí da arroba também, né, Ronald? Alexandre, se puder colocar o preço do milho, não sei se é fácil aí, mas se não puder também, tranquilo. Na Apresenta o B3, preço vamos ver. na B3. É, vamos ver se a gente Alexandre, tem, vamos ver se a gente tem fácil aqui, Ronald, mas tá na tela. alguns como safrinha. Nós estamos falando do milho em São Paulo, seria CPEA, seria Campinas aí como referência, a R$ 74, Alexandre. Esse mesmo milho em julho de 2024 era um milho próximo a 56, R$ 57. Então o custo nutricional para o segundo semestre, ele continua muito aquecido, tá bom, Alexandre? Isso vai fazer com que a conta do confinamento fica muito apertada. Por isso que o boi sobe no longo prazo, entendeu? Na tela a gente tem o maio a 83,38 nesse momento e tem o julho, como você bem afirmou aí, 74,91 com alta de 0,7 e o setembro 74,45 com alta de 0,7 também. Novembro já vai para R$ 77, Ronald. Tá, São os eu vou números na trazer B3. Tá, eu vou pegar essa realidade de São Paulo e vamos internalizar ela no Brasil Norte e Brasil Central. Hoje, Goiás. Frigorífico já fala aqui, um frigorífico grande da região já fala em paralisação de boa parte dos colaboradores, dá férias aí, porque não tem boi, tá, Alexander? Esse frigorífico ele atende muito exportação. Ele é um grande frigorífico, acabou, não é dados que eu estou trazendo aqui, porque escala curta. Frigorífico conseguiu baixar preço de boi dentro do fevereiro sem ter escala alongada. Se você pega, vou falar algumas empresas aqui que fazem esse levantamento, a própria Datagro, a própria Agro Brasil, o Scott e outras empresas que fazem levantamento de escala nível Brasil, você percebia que as escalas estão de 7, 8 dias no máximo de média Brasil e o boi caindo. Não é uma escala de 15, 16, 20 dias. Então, a gente já fala que frigorífico não tem boi pronto nesse atual momento.
Então, Mato Grosso hoje, Alexandre, eu tenho um cliente próximo a Cuiabá, vendendo boi, eu tô aqui, notei aqui na colinha, Cuiabá, R$ 307. Região de Araputanga, Ponto Lacerda, boi a R$ 305, tá bom, Alexandre? Escala de 4 a 5 dias. O cliente me relatou. Eu vou estar palestrando em Gaúcha do Norte, para a Agropec ali, o Romualdo, relatou ontem para mim, novilha 295, o novilha exportação, acima de 13 arrobas, e boi 303, R$ 304. Eu vou estar lá dia 5/4, na próxima de 5 de abril, palestrando sobre o mercado, no primeiro encontro técnico ali de pecuária intensiva. Então a gente está vendo o preço no interior se mantendo firme. Se eu estou falando que um boi no Mato Grosso, Alexandre, ele é 307, 305, ontem o indicador da TAG, o indicador CPE trouxe boi abaixo de 310. Qual é a diferença desse diferencial de base, Alexandre? Nós estamos falando de 1%, mas o histórico não é 8, não é 7,5% para o Mato Grosso? Aí eu trago um segundo ponto. Entre aquelas perguntas que eu compartilhei com você, havia uma pergunta olhando para o atual cenário, com oferta de boi restrita, e nos próximos anos a gente vai ver essa oferta de boi cada dia um pouco menor e demandando ainda mais dela. Qual seria a estratégia do comprador? Já se fala nos bastidores, cliente nos relatando, que grandes frigoríficos que têm contrato a termo, nas renovações agora, diminuindo o diferencial de base, tá bom, Alexandre? Muito Porque bem. São Paulo perdeu um pouco da correlação. Então, o diferencial de base para o Goiás, que girava 7 a 6,5, mais premiação Europa, mais premiação China, já se fala que esse diferencial possa vir para casa dos 3,5, 4, tá bom? É, isso é importante você relatar, principalmente fazendo essa análise da oferta, né? Como vai se comportar a oferta daqui para frente e principalmente trazendo esse aditivo aí que você trouxe de aumento no custo de produção, principalmente para o confinamento. O que será que a gente vai ter no primeiro giro do confinamento de disponibilidade de animais? Portanto, fica aí a análise e principalmente para o pecuarista que está nos ouvindo as oportunidades aí de negócios. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Ronald. Muito obrigado, Alexandre. Um excelente dia a todos e um abraço aí para meu amigo aqui que pediu para falar o nome aqui, Alexandre. Luiz Fernando Faleiro. Um abraço, meu amigo. Você deve estar aí próximo a Brasília aí, ouvindo nós aí nessa manhã. Muito bom estar aqui comunicando com vocês e com todos os pecuaristas do Brasil. Um excelente dia para todos nós. Boa, um abraço para o Luiz Fernando, então. Abraço para você também, Ronald. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom. Deixa eu passar rapidamente como fecharam os indicadores, já que o Ronald citou aí os principais fornecedores de indicadores de preços aí do boi gordo. A gente tem o Datagro, que hoje é a referência para a B3, para os negócios lá na B3, 308,83, com uma queda de 0,4%. Lembrando que são todos relativos aí às praças paulistas. CPEA, R$ 309,20, uma queda de 0,16%. Scott Consultoria, R$ 310, no caso da Scott mantendo estável aí. E AgroBrasil, R$ 317,53. AgroBrasil já detectando aí alguma valorização da arroba em São Paulo, uma alta de 2,04%. Muito bem, esses são os preços de hoje. Agora a gente vai seguir aqui com o programa. A oferta de leite dá sinais de retração praticamente em todo o Brasil, um indicativo de que os preços podem melhorar ao longo do mês de março começa a aparecer. Todas as informações sobre esse assunto você confere agora na entrevista que a Letícia Guimarães fez para o quadro Pecuária Leiteira. E para falar um pouco sobre o mercado de leite e do comportamento desse setor nessa primeira quinzena do mês de março, eu convido para a conversa, portanto, o Samuel Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Samuel, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nessa entrevista e poder esclarecer sobre o mercado do leite. Prazer é todo nosso. E Samuel, eu já gostaria de começar perguntando como é que foi o equilíbrio como é que foi a dinâmica entre oferta e demanda nessa primeira quinzena de março, lembrando que a gente teve aí o feriadão do Carnaval
Isso atrapalhou alguma coisa? Como que vocês aí da Embrapa observaram essa primeira quinzena em relação à oferta e demanda? Sim, a gente não tem os dados de consumo desse período, isso tem estatísticas que demoram para ser disponibilizadas, mas se a gente acompanhar alguns preços que são muito importantes para sinalizar o que está acontecendo no mercado de leite, por exemplo, o preço do leite UHT e mussarela no atacado na Grande São Paulo, que é uma referência importante, o preço do mercado à vista, que é o leite spot, todos eles estão indicando que nós já estamos entrando provavelmente na entre-safra. Por quê? Nós temos observado nos preços por atacado uma certa estabilidade depois de um aumento e no mercado à vista, que é o mercado spot, agora na primeira quinzena de março, um aumento das cotações, significando que as empresas estão procurando mais esse leite no mercado à vista, então existe uma certa escassez do produto no mercado. E em relação à captação, eu queria saber também como que já dá para observar algum movimento, ainda que não haja números consolidados, né, entendemos que tem ali uma certa burocracia, inclusive na coleta desses dados e compilação, Samuel, mas dá para ter alguma ideia de como anda a captação? A gente já tem essa visão de captação menor olhando para essa entrada na entre-safra? É bem provável, sim, que a gente sabe que todos os anos, a partir de março, você já começa a ter um decréscimo da produção leiteira. Esse ano, em importantes regiões aqui de Minas Gerais, mesmo do Centro-Oeste, houve uma seca um pouco mais pronunciada, aquele veranico de fevereiro. Isso pode ter impactado também as pastagens, a produção de leite. Então, é a nossa expectativa que, apesar do aumento da produção que aconteceu no ano passado, a gente deve estar agora atravessando esse período, e que é uma questão normal, sazonal, de uma relativa diminuição da produção leiteira. E, Samuel, observando a questão dos derivados, né, na ponta consumidora, a gente está falando da primeira quinzena de março, mas dá para a gente puxar um pouquinho para trás, né, e olhar um pouco para a virada entre fevereiro e março. Como é que estava ali a dinâmica, né, na virada de mês, na ponta consumidora? A Embrapa Gado de Leite traz ali, tem o Centro de Inteligência do Leite, o CILeite, fica aí o convite para quem quiser visitar no site da Embrapa Gado de Leite. Sempre tem algumas informações a respeito tanto dos preços ao produtor, quanto também ali de como que está na ponta consumidora. Queria saber como é que está essa situação nesse momento. Sim, a gente tem aí o CILeite, como você bem citou, né, que é um centro de inteligência com disponibilizações de informações online que todos podem consultar. O que a gente observou é que no mês de fevereiro houve um certo arrefecimento. Os lácteos não subiram tanto de preço diretamente ao consumidor, mas a gente tem uma variação acumulada de 12 meses aí que ainda é superior à inflação. A nossa inflação está por volta de 5% ao ano. Alimentos subiram nos últimos 12 meses cerca de 7%, quer dizer, todo mundo sabe, está pressionando ainda o custo de vida, e lácteos ainda tem um aumento em 12 meses, acima da inflação e também acima do aumento que aconteceu para os alimentos, que é por volta de 8%, ainda que tenha diminuído esse ritmo de aumento dos preços em fevereiro. E, Samuel, outro ponto que eu queria te perguntar é em relação justamente, né, esse aumento de preços do leite e dos lácteos. Existe essa menor captação, mas eu queria saber também de você a respeito dos custos de produção. De fevereiro para cá a gente teve ali um aumento, por exemplo, nos preços do milho. Queria saber como que isso influencia também em relação, portanto, aos custos de produção do leite e, claro, né, no repasse disso adiante na cadeia leiteira. Sim, a gente teve a importante variação no preço do milho, isso impacta o custo do leite ao produtor, ainda que a inflação do leite, né, do custo de produção de leite, que a Embrapa apurou em fevereiro, ela veio estável, próxima de zero, não muito acima disso. Mas nós temos um acumulado em 12 meses aí importante, que já é quase 8%, de novo, acima da inflação observada. Ou seja, os custos de produção do leite aumentaram nos últimos 12 meses, mais que a inflação do período. A boa notícia para o produtor é que o preço recebido pelo produtor aumentou muito mais que isso, aumentou mais que 20% nos últimos 12 meses. Mas a gente tem uma pressão aí, sim, você tem razão, com relação a custos de produção. E por falar em pressão, outro elemento que acaba exercendo pressão aqui no mercado interno e principalmente para o setor produtivo são as importações de leite, né? Dá para lembrar, né, puxando ali cerca de 2 anos, né, que teve aquela grande importação de leite, né, aquela inundação, vamos dizer assim,
de leite importado no Brasil, inclusive o governo federal e governos estaduais tentando tomar medidas ali para tentar mitigar os impactos dessas importações no mercado interno. Eu queria saber como que a gente está nesse momento de importação de leite e como que isso está pressionando ou não os preços aqui no mercado interno. Sim, o Brasil tem uma questão estrutural que nosso custo de produção do leite e toda a cadeia de lácteos é superior ao dos nossos concorrentes, principalmente a Argentina, que é a nossa vizinha de Mercosul e sempre exporta muito leite e derivados para o Brasil. Você bem lembrou, a gente já está tendo atualmente cerca de 9% do leite que entra, leite inspecionado brasileiro, é importado, então isso é um número muito alto, se você pensar em tendência histórica. Infelizmente, em fevereiro, voltou a aumentar essas exportações, significando que a gente ainda tem essa pressão do mercado internacional para colocar leite aqui no Brasil. Vale lembrar que a Argentina está passando por uma série de mudanças econômicas, desregulamentação das exportações também na Argentina, e isso tem aumentado tanto a produção quanto a exportação de leite pela Argentina, e o Brasil, como é um mercado muito importante para a Argentina, está recebendo esse leite, e isso tem pressionado também preços no Brasil e participado com a nossa oferta. Lembrando que a gente está num período ainda de um certo aquecimento do mercado consumidor. Né? A gente não está mais igual estava nos meses anteriores, mas ainda assim nós temos uma visão positiva com relação à demanda aí na ponta, né, nos mercados, no varejo. Então isso tudo dá uma certa sustentação a esses preços do leite e a esse preço do leite importado que também está chegando no Brasil nesse momento. E só para pontuar, Samuel, você falou em cerca de 9%, né, o patamar que a gente tem de importações nesse momento. Esses 9% é proporcional ao leite, ao volume produzido aqui no Brasil. Tradicionalmente, esse volume importado era de quanto? Porque o Brasil ele não é autossuficiente na produção de leite, a gente sempre dependeu de uma complementação. Quantos por cento que era mesmo de importação de leite baseado no volume brasileiro produzido? Por incrível que pareça, no início dos anos 2000, o Brasil chegou até a exportar lácteos, foi muito interessante, foi um período aí que a gente atravessou isso. Mas fora desse período, a gente teve importações de 3%, 5%, nunca muito acima de 5% não. Então, realmente, esse volume, né, essa proporção que nós temos agora, ela é realmente sem precedentes. E o que a gente pode esperar até o final do mês de março, virada para o mês de abril, quando deve acontecer o pagamento? A gente deve ver que tipo de movimento na média de preços, na média Brasil? Então, como a gente disse, né, nós temos indicadores agora do momento, que é preço no atacado de São Paulo, que tem uma certa estabilidade, mais com a tendência das últimas semanas, né, de elevação. O que mais preocupa é o mercado à vista, o spot, que aumentou bastante agora na primeira quinzena de março. Se isso se repetir agora na segunda quinzena, que em breve deve sair os dados, vai estar realmente consolidando um cenário de oferta mais apertada. Então, com essa oferta mais apertada, que é o esperado, já que nós estamos entrando na entre-safra, é possível que nós vejamos algum movimento de alta das cotações aí, ao produtor, no atacado e, infelizmente, também no varejo. Perfeito. Samuel, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Para a gente é um grande prazer estar com vocês e contem sempre com a expertise da Embrapa para a gente passar informações para o agronegócio do leite. Tá aí, portanto, estivemos com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações de como esse setor se comportou ao longo da primeira quinzena do mês de março. E o Samuel ele traz as seguintes informações, que há sim uma restrição na captação, porém ainda existe um aumento gradativo nas importações de leite, mas como a demanda ela segue aquecida, diferente de como a gente viu há 1 ano, 2 anos atrás, quando houve uma importação de leite muito massiva e um período em que a demanda não respondeu, esse momento agora é diferente, existe uma demanda aquecida para esse mercado de leite e de lácteos, então os preços devem se manter sustentados. Inclusive, um dos pontos que o Samuel traz é que os laticínios estão buscando mais leite no mercado spot, à vista, ou seja, está faltando leite que os laticínios compram normalmente ali das propriedades que já são ali
parceiras, portanto, dessas agroindústrias, e há necessidade, portanto, de comprar leite por fora, de quem tem ali o leite spot a oferecer. E se isso, segundo o Samuel, se repetir nessa segunda quinzena que a gente está começando agora do mês de março, isso deve trazer, portanto, uma perspectiva de alta nas cotações médias do preço de leite pago ao produtor. Eu encerro por aqui. Alexander, é com você. Siga acompanhando, portanto, o Pecuário Mercado. Obrigado, Letícia Guimarães, pela participação e pela entrevista. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a demanda e principalmente demanda de exportação. As exportações de carne bovina têm sido importantes para garantir sustentação dos preços da arroba no mercado interno, mas quando a gente analisa os números que vêm sendo divulgados, a percepção é de uma leve retração na demanda internacional. Pelo menos isso foi o que aconteceu no primeiro bimestre. Resta saber como vai ser o comportamento das exportações a partir de agora. Pelo menos foi assim, como eu disse, nos números aí que foram divulgados recentemente. Mas e agora? O que esperar? Está começando o nosso quadro Demanda em Foco. E para tratar desse tema tão importante, tão sensível, nosso convidado é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a entender principalmente essa força da demanda e diante de alguns números que vou trazer agora para a nossa discussão, mas que será que é uma desaceleração, Fernando? A Abrafrigo divulgou ontem que as exportações totais de carne, a Abrafrigo ela divulga não só a carne in natura, mas também as carnes processadas e subprodutos, né? E de acordo com a Abrafrigo, houve um recuo, uma queda de 6% no volume exportado e incremento de 12% na receita no mês de fevereiro, comparado com fevereiro de 2024. E no primeiro bimestre, segundo a própria Abrafrigo, houve um recuo de 2% nas exportações brasileiras, exportações totais, e uma receita aumentando aí em 12%. A China continua como principal cliente, seguido dos Estados Unidos e do Chile. Agora eu te pergunto, Fernando, esse recuo em volume exportado no primeiro bimestre chega a preocupar? Como é que você analisa aí essa situação e o que a gente tem que focar em termos de demanda internacional, demanda para exportação a partir de agora? Seja bem-vindo. Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas nesse novo formato de programa ainda. Me sinto honrado aqui de participar desse novo modelo, né? E já colocando aqui essa questão em relação à demanda por exportação, esse nosso primeiro bimestre, fevereiro em particular, esses números um pouquinho mais deprimidos do que aquilo que nós estamos acostumados, parece uma questão assim fortuita. O Brasil realmente tende a vender cada vez mais no mercado internacional, tem um potencial fantástico de exportação, a gente está cansado de saber disso, né? O potencial de exportação que o Brasil tem, mas nós temos alguns aspectos ali que acabaram limitando esse ritmo de embarques. Primeiro, nós tivemos ali um período de ano novo lunar na China e isso enfraquece a nossa demanda do principal cliente do Brasil. Segundo aspecto, o feriado de carnaval também quebra um pouquinho esse nosso fluxo de exportação. Por conta disso, a gente vê um resultado um pouquinho mais deprimido no período, mas nada que preocupe. O que eu quero exaltar aqui, que eu acho muito importante exaltar aqui, é que basicamente esse crescimento da receita é um sinal que os preços pagos em dólar pela carne bovina brasileira estão em elevação. Então essa é mais uma ótima notícia para o setor. Nós acompanhamos aí um longo período, principalmente de 2023 e parte de 2024, em que os preços em dólar estavam bastante deprimidos, estavam bastante depreciados, estavam bem abaixo daquilo que deveria ser. Agora já estamos trabalhando novamente com preços em dólar na faixa aí dos $5.000 a tonelada. Então, realmente, um momento aí de crescimento, preços mais interessantes, e isso vai melhorando nossa receita de exportação. Com uma receita de exportação melhor, dinheiro entra ainda mais com esse câmbio, né? Para você ter ideia, nós estamos exportando hoje com um câmbio que flutua entre 5,65
a 6, e ano passado nós exportávamos com câmbio de 4,90, 5, 5,10. Então, a dinâmica de exportação traz retorno, traz uma receita muito melhor do que nós tínhamos ano passado. Você lembrou bem, a China deu uma desacelerada aí nas compras nesse primeiro bimestre, mas você acha que agora com esse impasse entre China e Estados Unidos e principalmente essa história da não liberação dos registros, isso pode de alguma forma incrementar as exportações para a China ou são perfis de produção diferentes, são carnes compradas diferentes e que isso não deve muito afetar em termos de compras e volumes do Brasil, não, hein, Fernando? Qual que é a sua opinião? Por mais que o Brasil tenha evoluído no acabamento da carcaça, enfim, no perfil da carne brasileira, uma carne hoje de muito mais qualidade do que nós tínhamos 10, 15 anos atrás, evoluímos muito na parte de genética, etc. O perfil das vendas norte-americanas com destino à China é muito diferente do perfil de venda do Brasil para a China. O que acontece é que quem deve substituir ali o mercado norte-americano nesse fornecimento vai ser a Austrália, que o perfil é mais parecido com o tipo de produto que a China compra dos Estados Unidos, que é uma proteína aí de maior valor agregado. O Brasil pode sim se beneficiar justamente por conta desses avanços que nós tivemos ali em termos de genética, de melhoramento, mas em menor escala. Mas, de qualquer forma, o trabalho que está sendo conduzido aqui pelo Brasil em relação a manter um forte ritmo de embarques para a China vai fazer com que a China priorize compras do mercado brasileiro agora em 2025. A prioridade vai ser o Brasil. A China vai depositar a sua maior demanda aqui no mercado brasileiro. E quando nós olhamos as tensões comerciais crescendo ao redor do mundo, isso não deve se restringir apenas à carne bovina. Nós podemos ver isso para o mercado de grãos também, para carne suína, para carne de frango, e isso vai dando tom de como o nosso mercado vai se comportar no restante da temporada. Não por acaso, nós estamos vislumbrando um recorde de embarques de carne bovina para 2025, de carne de frango e de carne suína também. Então, uma dinâmica de exportação realmente muito contundente aqui para o Brasil. As exportações, pelo que eu estou entendendo, Fernando, elas seguem então sendo primordiais para um mercado do boi gordo e principalmente para a formação de preços. Eu queria trazer só o componente oferta, porque tudo indica que a gente está começando no ciclo pecuário de menor oferta aí. Será que isso não complica as exportações, ou pelo menos o ritmo de exportação em detrimento do mercado interno? Olha, pelas nossas estimativas, o abate deve cair aí aproximadamente 5% no decorrer dessa temporada. Tá? Nós estamos falando aí de um abate ano passado de 38,6 milhões de cabeças de gado, o maior abate da nossa história. Esse ano a gente vai ter abate aí de 36,2, 36,3 milhões de cabeças. Vai ter um recuo desse abate, sim, na ordem de 5%. No entanto, ainda é o segundo maior abate dessa década. O que realmente tem feito a diferença, faz muita diferença nesses nossos últimos 10 anos, quando nós olhamos para o perfil da formação de preço ao longo dessa década, é essa demanda por exportação. É isso que exigiu precocidade do mercado brasileiro, o Brasil entregou. É isso que agora exige rastreio, o Brasil está entregando. Tá? O fio condutor das mudanças, do avanço da produtividade média da atividade aqui no Brasil, são essas exportações. Para vocês terem ideia, 40% da produção de carne do Brasil hoje, ela já é dedicada à exportação. Então, o peso das exportações é cada vez maior na composição de preços da arroba do boi gordo. Então, por mais que a gente tenha um abate um pouco menor, ainda é um abate relevante para esse ano, mas, de qualquer forma, essas exportações aí vão enxugar o nosso mercado interno e vão oferecer uma perspectiva saudável em relação a preços da arroba, em particular no segundo semestre. O pecuarista brasileiro ele só vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade, que agora nós estamos vendo um período, principalmente no primeiro bimestre, tivemos uma grande disponibilidade de fêmeas para o abate. Fevereiro
foi o maior mês da história em termos de descarte de fêmeas, de acordo com o levantamento do CIF, do Sistema de Inspeção Federal. Mais de 1 milhão de fêmeas foram abatidas só pelos frigoríficos ali que tem o CIF. Então, ainda temos um momento de muita oferta, de muita disponibilidade de animais para o abate. Maio é auge da safra do boi gordo, então os preços da arroba do boi gordo podem, de fato, cair ali durante esse segundo trimestre. Podemos ter alguns momentos ali de recuperação, etc. Mas, no geral, essa alta não vai acontecer de forma explosiva. Isso vai ficar mais reservado ao segundo semestre. E só comparando, né? Nós hoje temos uma arroba do boi gordo em São Paulo, por exemplo, sendo negociada de 310 a 315. No ano passado, essa mesma arroba era negociada aí entre 225 a 230. Então, realmente, nós temos aí preços já muito mais altos quando nós comparamos com um ano atrás. Muito bem, temos então, portanto, essa tendência de melhora no preço e dessa vez, né, Fernando, não por conta de demanda, mas por conta de uma restrição de oferta que deve começar a se acentuar mais no segundo semestre, principalmente aí por conta até de aumento de custo também no segundo semestre. De qualquer forma, temos a possibilidade de valorização da arroba para acontecer e a partir daí o pecuarista tem que se programar e se preparar para ela, né? Exatamente. E veja, não é porque a arroba do boi gordo vai subir, essa propensão maior a reajustes, que a atividade pecuária vai render, principalmente para quem trabalha com engorda, vai render uma lucratividade maior do que o ano passado, por exemplo. Nós temos que lembrar aí, nós temos uma reposição que também tende a subir de preço. A reposição hoje ela também já está mais cara. Uhum. Já está em torno de 40% mais cara do que nós tínhamos um ano atrás. Ou seja, nós temos ali uma pressão de custo que vai atingir as margens desse pecuarista que trabalha com engorda. Tá? Então, isso que você está falando é muito importante, Fernando. Não é olhar só o preço de referência da arroba, mas sim o que vai entrar no bolso no final das contas, porque o preço pode subir, mas o custo pode subir mais rápido que o preço, e daí o que entra no bolso pode não ser tão significativo, né? Exatamente. Nós temos esse perfil, essa característica de sempre o produtor, o pecuarista aqui no Brasil, ele sempre fica muito ansioso para ver aquela alta de preços ali, seja da soja, do milho, do boi, qualquer produto que ele está comercializando ali no dia a dia. Mas, de qualquer forma, você fazer um bom trabalho em relação aos seus custos, na compra de insumos, pensar muito bem na dieta dos animais ali, quando a gente fala de confinamento, no período de seca ali, veja, hoje os preços do milho estão ali flertando em São Paulo na faixa de R$ 96,00 CIF. Temos preços de milho bastante acentuados. Apesar de uma perspectiva muito boa de safrinha entrando ali no mercado brasileiro no segundo semestre, ainda assim temos que ter uma boa estratégia na aquisição de insumos. Comprar bem ali, pensar nas alternativas para substituir esse milho, sorgo, pensar ali nas opções nutricionais como o DDG, etanol de milho cresce a produção todos os anos, então o DDG é uma excelente opção nutricional. Tá? Tem que trabalhar muito bem nessa questão também de custos, explorar as relações de troca de bezerro, de boi magro, para você conseguir de fato ter um bom resultado operacional. Bem, dicas aí, então, do Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado, para você, pecuarista que está nos ouvindo. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Fernando. É sempre bom conversar contigo. Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, ainda mais nesse novo formato, né? Desejo muito sucesso a toda a equipe do Notícias Agrícolas, são pessoas fantásticas. Safras e Mercado é parceiro aqui do Notícias e da Pecuária de Corte do Brasil, e contem comigo sempre. Estamos à disposição. Grande abraço a todos. Valeu, Fernando. Muito bem. E com essa informação aí do Fernando Henrique Iglesias, a gente encerra mais um Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua audiência, agradeço muito a sua participação e a gente se vê amanhã na edição do Pecuária e Mercado,
trazendo mais novidades e trazendo mais temas para discussões sobre o setor agropecuário. Grande abraço para você, até lá!